Bíblia tem poder. Eu quero falar com o irmão hoje sobre esperança. Todos nós precisamos desse sentimento de esperança. Ela é importante na caminhada com Jesus Cristo. Então, eu quero falar de esperança hoje, com a permissão do Senhor, vamos tratar dessa esperança. Esperança que muitas vezes nos falta da nossa caminhada. E ao contrário de esperança, tem a desesperança. Gente que já perdeu a esperança, o que não sequer tem esperança. Eu fiz aqui já alguns comentários até a gente começar a trabalhar os versículos. A palavra esperança tem um significado complexo e variado. Muita gente usa ela ou entende de várias formas. Que pode ser entendido de várias maneiras diferentes. Ela pode ser interpretada como expectativa, confiança, otimismo, entre outras coisas. Mas o que é esperança, na verdade? Esperança é o ato diligente, contínuo e progressivo de quê? Esperar. A gente não espera só uma vez, a gente tem que esperar sempre. Quando se espera sempre, isso tem um nome, qual é? Esperança. Mas esperar só, mantendo a esperança, mantendo o quê? Mantendo o foco do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes depositamos nossas esperanças em outras coisas. Mas a verdadeira e a boa esperança é aquela que tem como alvo Cristo. Ele é que é o nosso foco. Eu sempre exemplifico esperança, eu falei a semana passada lá em Itapecerica. Por que esperança? Aí eu faço sempre a comparação. Quem anda sempre é o quê? Quem anda sempre é a andança. Quem muda sempre está em mudança. E quem espera sempre está em esperança. Portanto, é um ato contínuo. A esperança ela não pode ser interrompida. Tem um ditado do mundo que diz que a esperança é a última que morre. Alguns dizem que a esperança é a única que morre. Na verdade, a esperança não morre. A esperança tem que se cumprir na nossa vida. Se a esperança estiver correta, naquilo que realmente a gente precisa esperar, ela vai se cumprir. O problema é esse tempo que leva para a esperança ser confirmada. E é aí que começa o problema da nossa vida. Esperança, portanto, é um estado da nossa personalidade, é um estado de espírito. Eu preciso estar nele o tempo todo. Eu preciso manter essa esperança enquanto eu viver. Tem coisas que não vão se cumprir na nossa vida. Porque não será da vontade de Deus. Mas uma coisa é certa que vai se cumprir na nossa vida: a promessa dele da nossa salvação e da nossa redenção. Ainda que aquilo que a gente deseja não se cumpra nesta terra, Paulo vai dizer que a leve e momentânea tribulação desse mundo não pode ser comparada à glória que nos há de ser revelada naquele grande dia. Portanto, a gente não deve se preocupar se alguma coisa, se alguma promessa, seja material, sentimental, não se cumpriu. O mais importante é chegar lá. Não é verdade? O mais importante, algumas promessas se cumpriram na nossa vida, é chegar lá. Profetas do Antigo Testamento morreram sem ver o cumprimento daquilo que eles tanto anunciavam. E quem somos nós? Melhores que eles? Não, a Bíblia vai dizer que esse mundo nem era digno deles. Muito mais a gente. Amém? Mas a questão é esperar o quê e em quem a gente tem que esperar. Vamos abrir ali a Bíblia em Isaías 40, 31. A gente começar a trabalhar em cima da esperança, que muitas vezes nos falta. Isaías 40, no verso 31. Porque a palavra esperança vem de esperar, esperar constantemente, esperar sempre. Isaías começa, todos acharam? Isaías 40, 31. Diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Portanto, quem tem esperança tem que ser dotado dessa capacidade de voar, voar bem alto, voar nos seus sonhos, voar nos seus desejos, bons desejos. Estou falando aqui de coisas boas, não estou falando de maus desejos nem de maus sonhos. Sonhar, todos nós podemos,
Não significa que você vai conquistar todos os seus sonhos, mas é voar bem alto. Correr e não ficar exausto. Andar e não se cansar. Portanto, a esperança não deve se cansar. A esperança é infatigável. Ela tem que prevalecer. Ela é importante, nós vamos ver no decorrer disso aqui, a importância da esperança no processo do alcance dos nossos objetivos para com o Senhor. A palavra esperar sugere confiança e paciência. Confiança importa em ter fé no poder libertador do Senhor, e bem como a sua fidelidade, a sua promessa para conosco, né? Paciência para guardar as promessas, pois o tempo é dele. Esperança requer muita paciência. Porque o tempo é de quem? De Deus. Se não veio, é porque nós não merecemos. Se não vier, é porque nós não mereceremos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Isso não pode, inclusive, afetar a nossa esperança. Ainda que a gente não concorde, é Deus. E é nessa confiança que Jeremias vai fazer um comentário. Jeremias, todo mundo conhece a história de Jeremias, que ele pregava e ninguém se convertia. Isso entristecia muito o coração de Jeremias. E não é bom a gente passar vários anos pregando e ninguém se convence, ninguém se converte. Isso é entristecedor. Jeremias vivia com essa tristeza. Quem conhece a história de Jeremias sabe que ele era um profeta estranho, com comportamentos estranhos. Alguns teólogos e estudantes e pastores e bons professores vão dizer que o comportamento de alguns profetas e alguns pregadores era Deus querendo retratar a condição daquele lugar. Deus usava a vida daquele profeta, colocava naquele profeta algumas situações para retratar o que Jerusalém era. Difícil entender isso? Não. Era Deus quem fazia. Por isso, o profeta, não diferente de muitos, Jeremias era muito estranho. Parece querer mudar seu pensamento diante de toda essa tristeza que ele tinha, do desafio que ele tinha de uma geração perversa, pegar um povo rebelde, de dura serviço. Tudo isso incomodava o coração de Jeremias. Jeremias é conhecido como profeta chorão, profeta depressivo. E em dado momento, Jeremias dá uma guinada e diz assim: vamos lá, Lamentações 8, vamos abrir? Hoje a gente vai manipular a Bíblia. Parece que Jeremias acorda e diz assim: olha, o que eu estou fazendo aqui não está prestando, não está bom, mas tem ainda uma palavra de conforto. Jeremias 8, Lamentações 8, a partir do verso 21 ao 24. Todos acharam? Não. Demora um pouco. Lamentações é logo depois. Jeremias, ele carregava os seus pensamentos de tristeza. Ele quer mudar esses pensamentos. A gente precisa mudar, muitas vezes, nossos pensamentos maus e de tristeza. Porque pensamentos maus, o corpo somatiza. Tá? Somatizar, Lamentações 8. Então, eu escrevi errado aqui. Deixa eu ver aqui. Onde foi que eu errei? Eu não me recordo agora, mas depois eu vou dizer o versículo. Não sei se é Lamentações, meu Deus. Estou pegando minhas anotações em casa. Agora mas eu vou ler aqui, depois eu vou passar para os irmãos o versículo. Mas o irmão vai lembrar, quando naquela parte que ele fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É Jeremias mudando o seu pensamento. Aquela tristeza que assolava o coração de Jeremias certamente estava oprimindo Jeremias. Estava deixando Jeremias muito deprimido e oprimido, porque ele não conseguia ver resultado nas suas pregações. E Jeremias acorda e faz: olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. 3:21, eu errei, botei 8.
Obrigado, João. Jeremias acorda. Olha, gente, esses pensamentos, essa tristeza que eu sinto, precisa mudar. Ele diz assim, todavia, vou ler na versão NVI, todavia, lembro-me também de que pode dar-me esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o versículo 22 diz assim, ele começa a rever onde está a sua esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias duram para sempre, são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Ele vai dizer assim, digo de mim mesmo, minha porção é o Senhor, portanto, nele esperarei. Olha a esperança, ou nele porei a minha esperança. Então, Jeremias, diante de toda aquela circunstância, todas as suas dificuldades, seu sofrimento, ele começa a virar a chave. Eu só quero agora me lembrar daquilo que me dá esperança. E nós não fazemos isso. Nós nos apegamos tanto aos nossos problemas, tanto aos nossos sofrimentos, que a nossa personalidade começa a ser engendrada por coisas negativas. O que a gente fala é o que está no nosso coração, né? Que a boca fala, o coração está cheio. Então, quando você vê alguém só falando coisas ruins, quando você vê alguém sempre voltando ao passado, essa pessoa ainda não trouxe à memória aquilo que lhe dá esperança. A gente tem que parar de remoer as dores do passado. Paulo vai dizer assim, eu tenho que deixar para trás as coisas que lá ficaram. Deixar todas as coisas que lá ficaram. E Paulo era um homem que tinha muitas coisas lá. Então, trazer à memória a esperança diante dos nossos problemas que nós estamos enfrentando, é enxergar que tem um Deus em quem a gente tem que depositar as nossas esperanças. Não importa o seu problema. Importa que ele é a razão da nossa esperança. Esperança, espera constante, o tempo todo. Como diz a música, sem falhar, sem vacilar. Amém? Então, as palavras de Jeremias soam como uma luz no fim do túnel. Nem tudo está perdido. A luz do fim do túnel é dizer, existe um Deus em quem eu tenho todas as minhas esperanças. Em que eu não aposto, não. Eu sei bem quem tenho crido. É essa a mensagem que a gente tem no nosso coração. O seu tom de esperança em clara oposição aos versículos de tristeza que o contexto vai mostrar. Tem muita coisa que acontece com Jeremias, muitos versículos de tristeza. E quem é o profeta? Quem de nós, enfrentando essas dificuldades dentro da nossa casa, do nosso trabalho, enfrentando o inimigo, enfrentando pessoas que nos desafiam, não vai deprimir em determinado momento, não vai se entristecer. A gente vai perguntar, Deus, onde está tu? Onde está o nosso Deus? Não é isso que a gente faz? Cadê o Senhor? Portanto, isso revela que Jeremias tinha no seu íntimo, mesmo cercado de desesperança. Cercado porque aquele povo com quem ele pregava eram desesperados. Eles não tinham esperança, por isso não se curvavam diante da pregação de Jeremias. E hoje foi falar aqui sobre o povo de Deus, a irmã Anacima falou hoje, eu vou aqui. O povo de Deus sempre foi o povo da esperança. O povo de Deus sempre foi o povo da esperança. Confiante de que Deus triunfará no final de tudo. Portanto, a gente tem que se preocupar com o final, então com o processo. No processo, a gente tem que manter a nossa esperança. Mas o foco é o final. Deixa eu ver aqui. Mesmo nas circunstâncias difíceis, os crentes devem sempre afirmar que sua esperança está no Senhor. Nós temos muitos exemplos na Bíblia disso. Muitos exemplos. A carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, dizem os estudantes que a intenção da carta é exatamente restabelecer a esperança daquele povo. Pedro manda uma carta onde o pano de fundo é reacender a esperança de uma igreja que estava passando por um grande sofrimento. Houve um dado momento da história, no contexto em que os judeus eram judeus, cristãos eram cristãos. E Roma, que imperava, não perseguia a igreja. Só queria que todo mundo respeitasse e mantivesse a ordem. Mas em dado momento, quando o judaísmo se separa do cristianismo, a igreja de Cristo
passa a ser mais visualizada, começa a ser perseguida mais assintosamente. E aí Pedro manda essa carta para reativar, para reacender a esperança daquele povo que estava começando a declinar o evangelho. Nessa carta, Pedro mostra que as dificuldades e lutas não devem nos abater. Paulo fala isso, né? Estou certo que nem a morte, nem a tristeza, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Deus. E Paulo tinha a propriedade para falar que as lutas não o abateriam. Pedro vai nos ensinar que Deus pode usar as dificuldades para nos fortalecer. A ideia aqui é trazer de volta aos corações dos irmãos a esperança e a certeza de que o propósito final de Deus é a vida eterna. Por isso, nosso foco é a vida eterna. Nosso foco é a salvação. E Pedro, preocupado com a igreja que estava já perdendo um pouco desta visão, ele manda esta primeira carta com a intenção de que a esperança daquele povo fosse restaurada. E se você olhar bem, se nós olharmos bem, Apocalipse também tem a mesma finalidade. O livro de Apocalipse é um desfecho onde a igreja na Ásia passava por dificuldades e João traz essa revelação de Deus, dizendo, olha, há uma esperança. Vocês estão sendo perseguidos, vocês estão passando tribulação, mas Jesus vencerá. E com ele nós também venceremos. Amém? O problema é que muitas vezes no auge do nosso desespero, nós tomamos decisões, apelamos para tanta coisa. Quem nunca fez isso? Às vezes o desespero é tanto que a gente abandona até a nossa consciência. Eu já fiz isso. Quem aqui nunca fez? Já chegou num nível de desespero tamanho e tomou decisões que nunca imaginou que teria tomado. Por isso as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Saímos atirando para todo lado, irmãos, no desespero, no auge do desespero. Porque é isso que o desespero causa em nós. A gente quer a solução, a gente não quer viver o problema, a gente quer se livrar do problema. Claro que isso é justo, se livrar do problema. Ninguém gosta de conviver com o problema. Mas é a única forma de que Deus testa o nosso caráter. É diante dos problemas, sabia disso? Deus testa o nosso caráter diante dos problemas que são colocados diante de nós. A nossa personalidade, aquilo que nós somos capazes, são os problemas que vão nos mostrar. E não sou eu que vou perceber, é o outro que vai perceber. A gente nunca percebe. No desespero, nos desconhecemos, fazemos coisas que nem sabíamos que seríamos capazes de fazer. Estou errado? Perdemos a capacidade de avaliar coerências. A racionalidade fica comprometida. Não há mais razão. Eu quero fazer, eu quero resolver. Não importa, já está tudo perdido mesmo. Vou jogar, vou chutar o pau da barraca, não é assim que a gente fala? Eu quero resolver meu problema. Eu quero sair dessa. Pois é. O mundo criado na nossa cabeça, as expectativas das nossas pseudo-realidades, aquela realidade que a gente pensa que é verdade, e não podemos confundir realidade com verdade. As realidades que a gente cria na nossa cabeça são frustradas. E ela está desabando sobre nós. Nosso mundo agora está caindo. É isso que o desespero mostra. Seu mundo está caindo. Tudo está dando errado na sua vida. E mesmo que tudo não esteja dando errado, tem algo que está dando errado que lhe incomoda mais do que tudo. É assim que funciona. A gente tem duas opções, ou três opções. Ou a gente cruza os braços e espera o mundo cair. Ou a gente vai à luta e desiste, cruza os braços no meio do caminho. Ou a gente vai até o fim. Para depois cruzar os braços. Nós temos três opções: desistir antes, durante e no final. Sei que no processo de desespero a gente só toma decisões precipitadas e erradas. E eu pergunto à igreja, como está a sua esperança? Como está a nossa esperança diante de Deus? Está forte, está segura, está abalada, está sustentada pelo Senhor? Ou está concentrada apenas nas nossas necessidades, nos nossos objetivos? Porque se ela não está ancorada na vontade de Deus, prepare para o desespero.
O contrário de esperança é desesperança. Mas a grande diferença está na forma como a gente se movimenta para não deixar esse mundo cair, né? Como é que eu me movimento? Como é que eu faço para não deixar meu mundo cair? Todo mundo conhece a história de Saul? Eu quero só dar um exemplo aqui de um homem que foi escolhido pelo povo. Deus consentiu, fez a vontade do povo, deu chances a este homem governar, mas esse homem fez coisas que, misericórdia, desobedeceu. Eu queria ler com os irmãos 1 Samuel 28. O que o desespero faz um homem fazer, redundante, né? O capítulo 28 de 1 Samuel, ele narra o ápice do desespero do rei, cujo reinado estava indo embora. E eu não quero aqui abordar as razões por que isso estava acontecendo, porque é o nosso foco aqui é esperança, não tratar das razões por que Saul estava passando pelo desespero. Todos abriram 1 Samuel, eu quero ler a partir do 28, do 3 até o 19 ou 20. Vamos lá. Todos abriram? É importante que todos leiam, para a gente ver o que é que o desespero faz mesmo com aquelas pessoas que são guiadas por Deus, teoricamente guiadas por Deus, ou se dizem guiadas por Deus. Todos acharam? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 28. Algumas têm título. Como está o título da sua Bíblia aí? Saul consulta um adivinho, uma pitonisa, não é isso? No meu está necromante, que é a mesma coisa, porque a palavra necro no grego é morto. Posso ler? Verso 3 em diante. Ora, Samuel já havia morrido, e todo Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os necromantes e os adivinhos. Desterrar é tirar as terras, mandar para fora das suas terras. Ó, saia daqui da minha terra e vão embora. Ou seja, tirou todos os adivinhos, todas as pitonisas, todos os necromantes daquelas terras e mandou embora. Não quero vocês aqui. Então, desterrar é isso. Ajuntando-se, pois, os filisteus, vieram acampar-se em Sunem. Saul ajuntou também todo Israel e acamparam-se em Gilboa. Para alguns é Gilboa. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Pelo que consultou Saul o Senhor, porém o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Todos sabem o que é urim? Urim eram aquelas pedras que os sacerdotes usavam aqui, e elas serviam para lançar sorte. A depender do lado que elas caíssem, era coisa boa ou coisa ruim. Era a única forma, provavelmente, de sorte que Deus trabalhava no Antigo Testamento, né? Para ninguém ficar jogando na lota e loteria aí. Então, a única sorte que Deus autorizava era aquelas pedras que tem um nome, não me lembro agora o nome, como é, chamava ela, mas é conhecido como Urim. Urim e Tumim, eram duas pedras. Essa Urim lançava sorte. Então, ele vai dizer, ó, Deus não falou comigo nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então, Saul disse aos seus servos, buscai-me uma necromante, deve ser, de você deve estar pitonisa, ou adivinhadora, para que eu vá a ela e a consulte. Olha o desespero do homem que está chegando. Disseram-lhe os seus servos, eis que em Dor há uma mulher que é necromante. Ora, ele tinha expulsado esse pessoal de lá, e agora vai atrás deles. Desespero, o que é que está fazendo? Então, Saul se disfarçou, olha para isso. Então, que ponto chega um rei, se disfarça, vestindo outros trajes, e foi ele com dois homens, e chegaram à noite na casa da mulher. Disse-lhe Saul, peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu disser. A mulher lhe respondeu, tu bem sabes que Saul fez. Ela até agora não sabia quem era Saul, que estava disfarçado. Tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os necromantes e os adivinhos. Por que então me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Saul, porém, jurou pelo Senhor, dizendo, como vive o Senhor,
nenhum castigo te sobrevirá por isso. A mulher então lhe perguntou: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir a Samuel. Era normal que quando alguém fosse para uma guerra, pedir conselhos. E Samuel era o conselheiro de Saul. Então o que é que está fazendo? Saul está querendo conselhos porque ele não sabe o que fazer diante da presença dos filisteus. E era normal que aquele que fosse para a guerra fosse pedir conselho, ou a Deus, ou ao sacerdote, com seus urins, ou seus profetas, porque ele precisava dessa informação, porque ele tinha que confiar nessa informação para ganhar a guerra ou não ir para a guerra. Então ele fica preocupado com isso. E ele manda chamar Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. A mulher descobriu quem era ele. Ali a mentira, a enganação toda ali. E esse que o rei lhe disse: não temas. Que é que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que vem subindo de dentro da terra. Claro que não podia descer, né? Tem que subir porque está vindo de baixo, não de cima. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste? Samuel fala com Saul: por que você vem para cá me inquietar, fazendo-me subir? Então disse: cadê? Então disse Saul: estou muito angustiado. Olha, reflexo do desespero. Angústia. Porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim. Deus me abandonou. Por que será? Hein? Leiam a história depois. E já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faça saber o que hei de fazer. Olha, o homem estava perdido, era um rei, estava perdido com com todo o seu exército, com toda a sua sabedoria, com todo o poder que ele tinha. Ele estava perdido diante dos filisteus. Os filisteus eram uma ameaça horrível para eles. Então disse Saul: por que perguntas a mim, visto que o Senhor se tem desviado de ti e se tem feito o teu inimigo? Deus já tinha abandonado Saul. O Senhor te fez como por meu intermédio, o Senhor te fez como por meu intermédio e te disse: pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e deu ao teu próximo a Davi. Porquanto não destes ouvido à voz do Senhor e não executaste o furor da sua ira contra Ameleque, por isso o Senhor te fez isto hoje. E o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Vocês também morrer, você e sua família. E o Senhor entregará o arraial de Israel na mão dos filisteus. Derrota total. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, tomado por grande medo. E por causa das palavras de Samuel, não houve força nele, porque nada havia comido todo aquele dia e toda aquela noite. Amém? Então, esse texto aqui ele tem carregado de uma série de aplicações. Quem está desesperado deprime, come? Não come, não se alimenta. A depressão nos mata. Então, todo esse contexto de desespero de Saul, que a gente leu, é para mostrar aqui o que é que o desespero faz. Primeiro, a consultar adivinhadoras era comparado a uma rebelião, era desobediência. E ele que tinha banido os adivinhos, ele volta ao vômito. O desespero, irmão, na cabeça de Saul, provavelmente ele nunca imaginou que iria passar por isso. Mas ele queria resolver o problema, ele estava angustiado. É isso que o desespero causa em nós, angústia. O fato é que Saul, não tendo mais a quem recorrer, procurou a necromante, pitonisa, adivinhadora, para se comunicar com quem? Com um morto. Samuel já tinha morrido. Porque ele queria se livrar da mão dos filisteus. É isso que a gente quer. A gente quer se livrar do problema, a gente faz qualquer coisa, irmãos. E é o curioso que ele tinha realmente mandado o pessoal embora e depois procurado, né? Aí eu escrevi aqui para os irmãos: quando nossos apelos e gritos não forem ouvidos por ninguém, e é isso que acontece, desespero, a gente grita, a gente fala, a gente conta para todo mundo, isso é uma espécie de apelo e de grito. O que é melhor fazer é ficar calado e esperar em Deus. Eu não vou resolver seu problema. A igreja não vai resolver seu problema. Só um pode resolver seu problema. Quem é?
Quer falar? Fale, confesse os seus pecados, compartilhe a sua tristeza com os irmãos, chorar com os que choram. O que vemos hoje não é isso. Vemos coisa diferente. Então, quando os seus gritos não forem ouvidos ou atendidos, cala-te. Espera em Deus. Foi isso que Isaías fez. Esperar no Senhor. É difícil aceitar e compreender isso. Mas quando tudo parece estar perdido, querendo Deus, Ele restaura. Lembra dos lados ossos secos? Lembra dos ossos secos? Na mão de Deus foram restaurados. O que para a gente era morte, para Deus era glória. Nossa visão é totalmente diferente da de Deus. Aquilo que nos parece derrota, que parece morte, é motivo para a glória de Deus. Lembra do homem da mão ressequida que Jesus fala? Quem lembra? O discípulo pergunta: Senhor, por que este homem tem a mão ressequida, tem a mão murcha? Aí Jesus pergunta: para que se manifeste a glória de Deus. Porque se não houver doença, não há cura. É verdade? E se não há cura, não há glória. Eu queria ler com os irmãos aí essa questão de você calar e esperar em Deus. Acho que eu acertei agora. Amós 5, 13. O que é prudente quando você não é ouvido nas suas queixas, nos seus gritos por ninguém? É Deus agora que tem que agir. A gente fica se bravejando, fazendo coisas que não deve, quando na verdade Deus quer que a gente cale. Ó, você falou, você reclamou, não resolveu o seu problema, em vez de você ficar murmurando, reclamando, cala-te. O problema é resolvido depois que você calar sua boca. Seja prudente e se cale. Porque Deus não quer murmuração. Amós 5,13. Está aqui. Portanto, deixa eu ver se tem a mesma. Aí. Portanto, o que for prudente, guardará. Então, silencia, porque o tempo é mau. E o tempo é mau, fala, espera, segura, como se diz, segura a onda na linguagem mais jovem, né? O que ele está dizendo? Cala a boca, seja sábio, a coisa está ruim para você agora, mas espere. Cala a tua boca, está ruim, eu sei que está ruim, está mal, mas seja prudente, espere. E sabe por que a Amós está dizendo isso? Porque ninguém vai atentar para o seu desespero. Por mais que a Bíblia nos instrua a levar cargas um dos outros, nós não fazemos isso. Temos um grau de hipocrisia muito grande na igreja, né? Eu também lembro daquela música do fariseu. Cantamos para nós mesmos, oramos para nós mesmos. E a Bíblia manda levar as cargas um dos outros. Alguém aqui leva a carga um do outro? Não leva não, irmãos. O máximo que fazemos é nos preocupar com os problemas alheios. E a gente diz assim, eu já tenho os meus problemas, ele que resolva o dele. Infelizmente, isso acontece. O fato é que quando percebemos alguém sem esperança, isso quando percebemos, desesperado, vez por outra nos interessa saber o que se passa com essa pessoa. E poucos, de fato, apenas se comovem. E a gente começa a usar aqueles scripts, aquelas fraseologias do crente, né? Fraseologia evangélica. Vamos orar, irmãos. Deus está no controle. É nisso que se resume. Pronto. O problema está resolvido. Muita fé, né? Vamos orar e Deus está no controle e o seu problema está resolvido. Acontece que há casos que essa linguagem viciada, eu chamo de linguagem viciada, as frases repetidas, que não estão erradas, estão certas, está coberta de verdade, que Deus está no controle, que a gente tem que orar, isso é verdade, a Bíblia recomenda. Essa linguagem é viciada e quem fazendo tudo não vai ser internalizada por quem está passando por aquele momento ruim. Quem está desesperado não vai entender nada. A solução é chamar para perto, tratá-lo e acompanhá-lo. Isso é missão de pastor e da igreja, porque o pastor também se desgasta com o desesperado. A verdade é que temos que orar e que Deus tudo controla, é verdade.
Mas aquele desesperado precisa de maior atenção, não só do pastor, mas de toda a irmandade. Amar ao próximo como a ti mesmo, pois somos um corpo. Pelo menos é isso que a Bíblia diz. O problema é que muitos só querem apenas saber da sua vida. Se eu estiver errado, alguém pode se levantar. O problema é que muitos só querem saber da sua vida e seus problemas. O interesse pela vida do irmão é mera especulação transvestida de preocupação. Só quero especular, só quero saber o que se passa com você. Eu não vou na sua casa te visitar, não te ligo, não te dou uma palavra de conforto. Isso existe na igreja? Existe um pouco, sim. Mas deveria ser uma regra, e é uma exceção. Tem pessoas desesperadas a ponto de tirar suas próprias vidas dentro da igreja. E a gente está olhando para onde? Para as paredes? Eu vi essa semana, a parede não vai para o céu. Quem tem que ir para o céu é a gente. Com poucas exceções, é claro. E consentimos isto naturalmente. Aí eu vou parafrasear uma frase de um filme, de um livro chamado assim: Assim caminha a humanidade, botei assim. E assim caminha a irmandade. Cada um com seus problemas. A gente fala de comunhão, adoração, de amor ao próximo. É lá. Existe, mas muito pouco. O grau que deveria existir, ao que a Bíblia exige, a igreja está fazendo muito pouco em amar o próximo. Tem muitos desesperados dentro e fora da igreja. E nós vamos prestar contas a Deus do que fazemos aqui como igreja do Senhor. E a esperança, irmãos, é produto da tribulação. E da tribulação procede o nosso caráter. Nós somos forjados na tribulação. Vamos abrir Romanos 5. Romanos 5, do 1 ao 5. Todos acharam? Romanos capítulo 5, do verso 1, assim, de onde vem a esperança? A gente vai ver aqui agora. A esperança não é vã, ela tem uma base por trás, ela tem raiz. Ela que vai nos testar, junto com outros sentimentos, com outros fatos. Romanos 5, abriram, todos acharam? Vamos ler? Eu vou ler porque as versões ficam diferentes, né? Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado produz o quê? Esperança. A questão é como é que a gente vai aprovar nosso caráter. É aí que está o problema, ou a solução. A esperança não se decepciona, não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, quem nos mantém de pé com esperança, quem é? O Espírito Santo. Quem não crê, não tem. É evidente que o sofrimento não é benefício se não nos concentrarmos em Deus. Tem sofrimento que não vale a pena. O sofrimento, o verdadeiro sofrimento benéfico só vale a pena quando Deus está no negócio. E tem gente que sofre porque gosta. Tá? Se o conselho não faça, não vá. Um ou dois diz as mesmas coisas e a pessoa insiste em fazer. E o sofrimento é certo. Eu não sei se você vai colher frutos com esse sofrimento. O fruto que a gente colhe é aquele sofrimento, aquela tribulação, para forjar o nosso caráter, por Deus. Nós que conhecemos a palavra, temos sempre que pensar no que Deus quer
ou pode fazer através do nosso sofrimento. É a tribulação que vai produzir perseverança em nós, se crermos na atuação de Deus. A gente teve muitos exemplos na Bíblia de homens que mantiveram sua esperança e venceram, e conquistaram, porque foram firmes, perseveraram, esperaram, mesmo com toda a tribulação, todo o sofrimento, conseguiram a vitória graças ao Senhor. E o grande exemplo disso está na Bíblia, né? Quer ver quando eu falar? Jó é o grande exemplo da Bíblia. Eu queria abrir com os irmãos Jó 17:15. Eu sempre falo e vou falar de novo. O livro de Jó, segundo o Carlos Oswaldo Pinto, é baseado em 3 T's. 3 letras, 3 T. Começa com tragédia, depois trauma e triunfo. Ele é catalisado pelas letras T. Tragédia por quê? A gente sabe como é que começou a tragédia de Jó. O desafio que Satanás colocou para testar Jó. E o trauma são as queixas, as reclamações de Jó o tempo todo. Mas uma coisa Jó não perdeu, que foi a paciência. A mulher disse o que é Jó? Mandou ele abandonar Deus. Jó estava firme. Jó, diante de tudo que passara, humilhação, vergonha, doença, abandono, acusações, faz uma indagação importante. Mesma coisa que fez Jeremias. Poxa, eu estou passando por tudo isso, vou calar minha boca. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E Jó parece fazer a mesma coisa. Ele se dá conta de que, olha, tá ruim. Eu perdi tudo, perdi família, perdi riqueza, amigos me importunando, e aí agora Jó para. Olha, vamos ler aqui? Jó 17:15, tá aí? Não, tá aqui, ó. Aí Jó para e faz assim: onde está a minha esperança? Quem poderá ver a esperança para mim? Onde está minha esperança? Tem um momento que nas tribulações a gente tem que parar e perguntar: onde está a minha esperança? A gente se examinar, olhar as nossas atitudes, nossos atos, nossos comportamentos e se perguntar: onde está a minha esperança? Que eu mudei tanto, que eu tenho feito tantas coisas erradas, tanta desobediência com Deus, tanta afronta com os irmãos. Aonde está a minha esperança, gente? Quem poderá vê-la em mim, essa esperança? Só. Interessante que em Jesus, quando ele pregando lá em Mateus 11:28, ele faz um convite interessante. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu, desesperados. Ele está chamando de desesperado para aliviar. Vinde a mim, você está cansado. O que é que o desespero provoca na gente? Não é opressão? Depressão? Tristeza? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E ele vai falar do jugo e do fardo, meu fardo é leve. Porque cumprir aquelas leis era realmente difícil. Mas seguir a Jesus, como é que eu posso fazer aqui? Não é fácil, mas é o melhor caminho. Que esperança pode haver para os deprimidos e desanimados? A de que não estamos sozinhos, irmãos. E tem um Deus que nos acompanha, que segue nossos passos e que sabe tudo que a gente passa. Nós não podemos ser imediatistas, é no tempo de Deus. Até nas profundezas do nosso desespero, Deus está com a gente. A gente é que não percebe ou não quer admitir muitas vezes, porque não admite o problema. Temos que lembrar que em muitos momentos ruins já foram superados. A gente esquece até momentos ruins que nós passamos. Porque nós temos que viver agora o presente. A gente esquece só aquele momento ruim, a cura que o Senhor deu a meu filho, a minha filha, aquela dor que eu sentia, eu passei. Mas essa agora parece que está doendo mais. E parece que não vai passar. Nosso pensamento gira em torno disso. Temos que lembrar que muitos momentos ruins já foram superados. E que cada momento não é pior que o outro. Momento ruim não é para sempre, irmão. Passa. Nossa última esperança deve estar em Cristo. É Ele quem promete enxugar as nossas lágrimas.
E nós sabemos o resultado que teve com Jó. Passou pela tragédia, pelo trauma, e nos capítulos finais agora vem o triunfo. Ele perseverou, manteve a paciência dele, recuperou a esperança dele. O que é que Deus faz agora? Ele restitui tudo, muito mais do que ele tinha. É essa promessa que Deus cumpre. Mas Jó passou por todo o processo. As afrontas dos amigos, das esposas, ele superou. Assim somos nós no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho. Vão nos afrontar o tempo todo. Que Deus é esse que você serve? Que você está nessa miséria? Que você está nessa condição? Que Deus é esse? Onde está teu Deus? Responder como Jó. Tão certo assim como ele vive. A tribulação a gente muda a personalidade. A gente cede muitas vezes às pressões. E Jó não cedeu. Nossa esperança, irmão, é desafiada todos os dias. Pois todos os dias passamos por desapontamentos, desilusões, incertezas, medos e tribulações. Portanto, superar tudo isso, sem mudar o caráter e o foco, é mostrar um caráter forjado. Aquele que Romano fala, o caráter forjado, modelado pela Bíblia. É o que Paulo chama de caráter aprovado. Você passou pela tribulação, você passou por tudo com comportamento cristão, o caráter está forjado. Você superou suas dificuldades, mantendo aquilo que a Bíblia manda você manter. Então, o seu caráter está forjado. Olha como Deus testa o cristão. E muitos que dizem ser nova criatura ainda têm o velho homem mais sobrecarregado. Alguns 70% a mais que o novo. Alguns meio a meio, alguns meio. Então, quando você abre a boca para dizer que é nova criatura, pensa assim, o meu caráter realmente está forjado? Em qualquer momento da nossa vida, principalmente nos momentos ruins. Pergunte, o meu caráter realmente está forjado pela Bíblia, por Deus? Porque é isso que a Bíblia fala. Caráter forjado é aquele caráter que, diante de qualquer circunstância, não muda o seu comportamento. E se ele mudar, pedir perdão. A Bíblia manda que você peça perdão se você fizer alguma coisa errada com o seu irmão. E tem que pedir logo. É isso que a Bíblia fala. Olha, peça perdão logo, não demore. Porque se você morrer sem ter perdoado, está ruim para você. E é o verdadeiro perdão, não é o perdão da boca. E para concluir, irmãos, eu pergunto, enfim, a esperança tem suas recompensas. E qual é a principal delas? Salvação. Há um ditado do mundo que enquanto a vida é esperança, eu inverteria. Enquanto a esperança, a vida. Porque naqueles ossos não haviam vida. Os vales dos ossos secos, onde Deus leva o profeta e diz, que esses ossos podem se levantar? Ele diz, Senhor, tu sabes. E a esperança estava do lado dele. Os ossos reviveram. Por isso, não é quanto a vida é esperança, enquanto a esperança, a vida. Enquanto a esperança, pode haver vitória, vai haver vitória. A esperança não pode ser vã. A esperança é esperar constantemente. Nossa principal esperança não é dessa vida. Nossa esperança está nos céus, está no Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente sabe que não é fácil passar por tudo que a gente passa hoje e manter a nossa esperança. Ela é abalada todos os dias. É afrontada por maridos, mulheres, filhos, sogra, sogro, trabalho. Mas se seu caráter for forjado, se o nosso caráter for de fato forjado pela Bíblia, a gente não vai ceder, não vai se abalar. Vamos manter o foco em Jesus Cristo. Não interessa se eu estou doente, se eu estou cansado, se eu estou com algum problema. O foco não é o meu problema. O foco não é o seu problema. O foco é o quê? Jesus Cristo. É verdade? Os irmãos entenderam a mensagem? Que Deus nos abençoe neste dia e que a gente não esqueça que a gente precisa manter o nosso caráter forjado pela palavra de Deus, porque isso é que nos dá a verdadeira esperança. Amém? Que Deus nos abençoe neste dia. Vamos levantar, vamos orar.
Cantar mais uma música, né, meu irmão? Santo Deus, obrigado, Senhor, porque me sustentaste para pregar a tua palavra. Tu bem sabes, Deus, a dificuldade que nós enfrentamos, mas como foi pregado, não importam as dificuldades. Importa antes fazer a tua vontade. E ela é sempre boa, perfeita e agradável. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez neste lugar e fará ainda mais, Deus. Que o Senhor continue com nossa igreja, com todas as igrejas do Senhor nesta terra, nos ensinando, nos exortando, mostrando que há esperança, Deus, para os feridos. A esperança para todos nós, a esperança vem do Senhor. Bendizemos o teu nome, crendo na tua bondade e misericórdia. Por isso não somos consumidos, sendo todos nós pecadores e muitas vezes desobedientes, fazendo coisas que o Senhor não gosta ou não admite. Muitas vezes voltamos até ao vômito por causa do nosso desespero. Mas o Senhor é poderoso para nos perdoar, Deus. Que haja em nós o teu Espírito Santo, nos guiando a toda a verdade. Abençoa esta casa, esta igreja, abençoe todo esse grupo de louvor, todos que estão trabalhando na tua casa. Abençoa também o pastor Marcos e a família dele, Deus, para que esteja aqui à noite trazendo a tua mensagem para a tua igreja. Bendizemos o teu nome, agradecidos por causa de Jesus Cristo. Amém. Tem mais um louvor aí, irmãos. Depois do louvor, depois do último canto, os irmãos estão dispensados. Até a noite, às 19 horas, o pastor Marcos deverá estar aqui para ministrar para a igreja. Amém.